E eu quero que você pense nessa pergunta e pense também na resposta a essa pergunta. Por que necessitamos do Espírito Santo? Por que o lema desta convenção? Por que precisamos? Ou por que colocamos de lema o Espírito Santo em mim? Por quê? Qual a importância do Espírito Santo? Eu desejo, com a ajuda de Deus, demonstrar pela palavra de Deus que o Espírito Santo é vital, é essencial, é indispensável para o crescimento e para o desenvolvimento de nossa vida espiritual. O Espírito Santo diria que é uma necessidade de nossas vidas. É a maior necessidade de nossas vidas. Uma necessidade é um estado interno de insatisfação causado pela falta de algum bem necessário ou algum bem-estar. É aquilo que é estritamente indispensável, que é útil e que não se pode deixar de ter ou ser. O Espírito Santo é a necessidade maior que toda pessoa precisa em sua vida. Glória a Deus. Sem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, o cristianismo torna-se simplesmente uma vida vazia. Uma vida vazia. Se a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nossa vida está como vazia. Irmãos, discutir a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas seria como discutir a importância da água para este planeta. Amém. Você considera que esta terra precisa de água? Amém. Que seria de Amazonas se o rio Solimões? Amém. Não existiria. Não existiria. A necessidade do Espírito Santo neste Salmo 42 é comparada com água. E você sabe que água é um recurso natural indispensável a todas as formas de vida do planeta Terra. Se dizem que o 70% do planeta é constituído de água. Precisamos de água para crescer. Precisamos de água para viver. Este país, Brasil, detém a maior reserva de água doce da Terra. 12% do total mundial de água está no Brasil. Amém. Demos glória a Deus por esse lugar. Vocês são privilegiados brasileiros. Olha o Senhor. O volume de água do rio Amazonas é a maior do planeta. Por que seria do Brasil sem água? Sim. Na agricultura, pode ter a melhor terra, a mais fértil, a mais produtiva. Pode-se utilizar a melhor tecnologia, os melhores insumos e os mais ricos adubos. Mas, se não houver água, a semente morrerá. Se precisa de água. A água, na teologia bíblica, a água simboliza vida, simboliza bênção, sinal da presença de Deus. A Bíblia usa este símbolo de água para caracterizar a obra do Espírito Santo. O água é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz no Salmo 65, falando do água e falando da chuva, diz que a chuva é comparada com a visita de Deus. A chuva é comparada com a presença de Deus. Diz no Salmo 65, versículo 9: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente
os ribeiros de Deus são abundantes de água, prepara o cereal, porque para isso a dispôs, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção, coroas o ano da tua bondade. Amém. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os mosteiros. Amém. Os campos cobren-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém. Onde há água, há alegria. Onde há água, há benção. Amém. Sem água, não há vida. Sem água, a semente não germina. Sem água, não há flores nem frutos. Assim também, irmãos, sem a chuva do Espírito Santo, sem o derramamento do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo, nossa vida ficará árida, seca, desertificada, não haverá frutos, nosso esforço será inútil, nosso trabalho inócuo. Todos precisamos esta manhã da chuva do Espírito Santo, da presença de Deus, para poder seguir adiante. Glória ao nome de Jesus. É o Espírito do Senhor que renova nossas vidas. Amém. E faz tudo florescer Glória ao Senhor. e frutificar. Amém. Precisamos da presença do Senhor. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo como precisamos da água para nosso corpo. Por isso temos todos que desejá-lo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, vivendo dentro de nossas vidas, iluminando nossos passos e nos dando força para continuar. Sem Ele, sem o Espírito Santo, não há possibilidade de viver a vida em Deus. Fora do Espírito, não existe absolutamente nenhuma possibilidade. Sabe que assim como a terra precisa de água, nosso corpo também precisa de água. Nosso corpo, sabia que seu corpo está composto ou compõe, ou água compõe o 70% de seu corpo. Amém. Água é necessária. Graças a Deus por essa água, amém? Aleluia, glória ao Senhor, porque a água é a que transporta os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Você pode viver muitos dias sem comer, porém não pode viver muitos dias sem tomar água. Mais de 3 dias, está comprovado. Não pode nenhum ser humano, porque então pode morrer, porque não há vida física sem água. Assim como não há vida espiritual sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos regenera e nos dá nova vida em Cristo Jesus. Somos salvos pela obra do Espírito Santo. Nos arrependemos pela obra do Espírito Santo. Nos convertemos pela obra do Espírito Santo. Recebemos o batismo pela obra do Espírito Santo. Somos santificados pela obra do Espírito Santo. Vamos a ser transformados el día que Cristo vem de la obra do Espírito Santo. A Bíblia diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que Ele derramou. Que Ele derramou. Irmão falou, o Espírito Santo já se derramou. Não é que se vai derramar, já se derramou. Amém. Porque o nome de Jesus derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança
da vida eterna. Precisamos. Amém. Eu falo esta manhã, precisamos. Amém. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo é Deus mesmo. Aleluia. Por isso precisamos do Espírito Santo. Aqui uma razão importante. Porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. Por isso precisamos do Espírito Santo. E porque você também é Espírito. E sem o sopro de Deus, o homem não pode viver. Escute isso esta manhã, irmão e amigo. Sem o sopro de Deus, o homem não pode viver. Por quê? Porque Deus é Espírito e o homem também é Espírito. E o homem precisa do sopro de Deus para viver. Lembre você, a criação do homem foi o sopro, o ruá de Deus que nos deu vida. Amém. Jó falou: o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. Então, você observa como o Criador começou com suas próprias mãos a fazer a imagem do homem. Sim, o homem foi feito do barro da terra e não tinha vida, irmão. Amém. Somente era um boneco de barro. Somente um boneco de barro. Não tinha vida. Sabe quando tinha vida o homem? Quando Deus soprou. Glória a Deus. Aleluia. Somente quando Deus soprou. ¿Cuántos han lido a palavra? ¿Cuántos han tenido esa palabra? Amém. O homem foi um boneco de barro até que Deus soprou nele um fôlego de vida. Amém. E a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser o alma vivente. E esse mesmo sopro está aqui esta manhã para soprar em nossa vida. Aleluia! Aleluia! Então o homem viveu, porque sem o sopro de Deus o homem não pode viver. Precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o sopro de Deus que dá vida a nossas vidas. O povo de Israel, quando você lê Ezequiel capítulo 37, você observa nesse capítulo que o povo de Israel estava em uma crise espiritual tão difícil que a Bíblia diz que foram como um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. O povo de Israel não deixou de ser um vale de ossos secos até que o poder do Espírito não soprou. Não soprou sobre eles. Então, o profeta Ezequiel, então o Espírito leva Ezequiel a esse vale de ossos secos, e o profeta é convidado por Deus a profetizar. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Não havia Espírito. Porque como a obra de Deus é completa, Amém. e há dois elementos, há duas ferramentas que faz a obra de Deus. E o irmão, o pregador da noite, estava falando da palavra e do Espírito. Quando se misturam esses dois elementos, a palavra e o Espírito, se produz vida. Amém. E então diz aqui a palavra de Deus
que então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Esa profecía se cumplió, literalmente se cumplió en un povo de Israel, porque un povo de Israel estaba morto por Deus, trazou um povo de todas as nações da terra, e agora Israel, uma nação importante no mundo, depois que eram como um vale de ossos secos, agora Deus soprou sobre essa nação e agora vivem. Por essa profecia tinha outra aplicação. Esse vale de ossos secos, éramos cada um de nós. Não tínhamos vida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espalhados em todo o Brasil, sin esperanza en Dios, pero escuchamos a palabra de Dios y la palabra produce vida. Y entonces Dios nos ha juntado, y esta mañana este grupo de personas no es un vale de osos secos, es un ejército de gente viva que alaba, que roba un nombre de Jesús. ¿Cuántos en vida? ¿Cuántos en vida? ¿Verdad? Aquí hay vida, aquí hay vida. Aquí respira vida de Dios esta mañana. Lo vamos al Señor con libertad. Con libertad. Amén, amén. Este no es un funeral, es un funeral. Estamos aquí rogando en Dios muertos, no. Aquí está la presencia de Dios vivo. Aquí rogamos al Señor con libertad. Todo lo que respira, todo lo que respira, todo lo que respira, gloria al Señor esta mañana. Hermano, precisamos do Espírito Santo. O irmão pregador à noite estava dizendo que a igreja não pode começar a obra do evangelismo antes de que o Senhor não dê mandamento sobre receber o Espírito Santo. Diz o Senhor em sua palavra que depois de que ele ressuscitou, reuniu a seus discípulos e les disse: recebei o Espírito Santo. Un mandamento, como decía el pregador ontem, recebei mandamento. Porém, antes de decir recebeu o Espírito Santo, dice que soprou sobre eles. Soprou. Porque Jesus Cristo é o mesmo que soprou a primeira vez. O mismo que soprou sobre Adán é o mismo que soprou sobre nós. Porque nós éramos bonecos debaixo. Por o Espírito Santo soprou. Esta igreja tem vida. Esta igreja não é um boneco debaixo. Esta igreja tem vida. Há muitos que são grandes. Há muitos que têm multidões. Por isso, um boneco debaixo, porque não tem a vida do Espírito Santo. Pero eu estou certo esta manhã que esta igreja tem vida, tem o Espírito Santo. A igreja não pode avançar, irmãos. A igreja não pode prevalecer sem a dinâmica do Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que a igreja triunfa. Não são os métodos, não são as estratégias.
as que producen vida, no es dinero, no es fama, o que produce vida. Podemos ter boa estrutura, podemos ter boa organização, podemos ter boa teologia, podemos ter boa música, mas se não temos o Espírito Santo, seremos um boneco debaixo, porque é o Espírito Santo o motor desta igreja, é o Espírito Santo o que dá vida nesta igreja. A veces nuestra vida es como un desierto. No hay un reporte de victoria. No hay sensibilidad espiritual. Estamos como secos, como murchos, sin vitalidad. Estamos como áridos, como estériles. Nuestro corazón a veces está frío, endurecido. Entonces, cuando precisamos, con grande urgencia, irmão, com grande urgência, com grande urgência, que o rio das águas vivas flua de nosso interior, onde chega a água do Espírito, onde chega a água de Deus, nosso coração então é ressuscitado, é restaurado. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A igreja do Senhor, hoje mais que nunca, hoje precisa receber novo alento. A igreja precisa de óleo fresco. ¿Cuántos quieren óleo fresco en esta convención? ¿Cuántos quieren ese orvalho do irmão trazendo vida y bendición a sus vidas? Irmão, a obra missionária precisa do Espírito Santo. Amém. A obra missionária precisa do Espírito Santo. Quantos brasileiros, quanta população tem Brasil? 300 milhões. Mais de 200 milhões. Quantos estados? Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? Você acredita que as pessoas que estamos aqui, sozinhos, poderíamos ir a cada lugar do Brasil a fazer esta obra? Não podemos. Humanamente impossível. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo vai diante de nós, abrindo portas. Abrindo portas. E quando você chega a um lugar, já o Espírito Santo de volta. Não somos maioria. Amém. Não se preocupe quantos são os demais. Amém. Não, é que allá, lá. Não se preocupe se são miles. Não se preocupe. Você mire quem está conosco nesta manhã. Você observe que conosco está o Rei de Reis e Senhor de Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E isso é suficiente para fazer a obra neste país. Nós somos maioria, com Ele não somos maioria. Estamos sozinhos nesse trabalho. A obra missionária precisa do Espírito Santo. A igreja hoje precisa experimentar essa vida abundante. Precisamos ser canal da vida de Deus na vida das pessoas. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ela frutifica. Ela é abençoada. Aleluia. E o mundo também é abençoado. O homem morto é ressuscitado. Só o Espírito de Deus pode comunicar vida. E só a igreja cheia do Espírito Santo é o veículo do Senhor para alcançar a muitos perdidos aqui em Brasil. Então é imperativo que a igreja esteja revestida do poder do Espírito Santo. Para o Senhor.
acredito que este salmo representa de una manera dramática a necesidade de ser cheio do Espírito Santo. Porque este homem fala como a corça, anseia por água. Amém? Pelas correntes das águas, pelas correntes das águas. Não está falando de um poço qualquer, nenhum poço de água, não é um poço de água ou água parada, porque existem fontes sem água. A Bíblia diz: dois mais cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rondas que não retêm águas. Por este homem está falando de um poço, está falando de uma corrente de água. E se nessas correntes de águas, se nesse enchimento do Espírito, estaremos incompletos, vazios e insatisfeitos. Então ele disse: como a corrente de águas, pelas correntes de águas, assim anseia minha alma por um Deus. Por não de qualquer Deus, como falava anteriormente, de Deus vivo. Amém. Sede do Deus vivo, sede de Deus, não das coisas que Deus oferece, mas de Deus mesmo. Amém, amém. Porque há pessoas que têm sede dos bens de Deus, dos benefícios de Deus, porém não têm sede de Deus. Amém. E vai na igreja buscar favores de Deus. Eu quero ser curado, eu quero que Deus me prospere, porém não querem a Deus. Amém. Este homem não está pedindo as obras de Deus, não está pedindo os favores de Deus. Este homem quer a Deus mesmo. Eu não sei o que quer você esta manhã. Eu não sei o que quer você esta manhã, mas eu quero a Deus mesmo esta manhã. Eu quero a Deus. Eu quero mais da presença de Deus. Jesus Cristo falou aos seus discípulos: em verdade vos digo, vos me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Estamos vivendo aqui em Brasil e em todo o contexto latino-americano o evangelho dos pães e dos peces, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura divina. Este é o evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Amém. Porque as pessoas querem os bens de Deus. Amém. E é verdade que Deus cura. E é verdade que Deus multiplica. É verdade que Deus prospera. Nós somos testemunha de que Deus cura, multiplica e prospera. Porque nós queremos ir a Deus. Meu irmão, quero que você possa pensar neste homem que está aqui. Você sabe que um homem importante. Você crê que este é o homem de Davi? Davi, o rei, porque está passando por uma crise espiritual da vida. Está lembrando quando ele sentia essa presença. E agora está passando por um deserto. Então, quando a coisa está ferida, se diz que quando a coisa está ferida, a coisa espere, não sei se diz assim, espere. Exala um cheiro, certo? Um cheiro. E esse cheiro atrai a quem? Atrai aos animais que são depredadores. Exatamente. Então, uma coisa que está em perigo de morte. Uma coisa que está em perigo de morte, porque está ferida, está exalando esse cheiro por a ferida, e então é possível que todos os animais depredadores estejam buscando essa coisa para destruir. Então está desesperada, buscando uma fonte de água, porque quando ela está submergida nessa corrente de água, então esse cheiro desaparece. Amém. E é livre de qualquer perigo. Amém. Não sei se você entendeu o que quero dizer. Não sei se você entendeu o que quero dizer. Não sei se você entendeu o que quero dizer. Você precisa, irmão. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo.
buscando como león, buscando a quien devorar, pero Él no puede devorar mientras nos estemos metidos en la presencia de Dios. Si estamos en la presencia de Dios, el enemigo no puede tocar. Aunque Él parezca un león, Él no es un león. El verdadero león está aquí con nosotros. Aquí está el león de la tribu de Judá. Aquí está con nosotros Jesucristo. Y nada puede tocarnos las vidas. Entonces esta cosa procura desesperadamente una corriente de agua para se mergulhar y limpar sus heridas y se esconder las fieras que ha perseguido. Yo no sé si esta mañana alguien quiere se mergulhar y limpar sus heridas, la presencia del Espíritu Santo. ¿Y será que toda criatura vivente que pasar por donde quiera entrar en estos ríos vivirá? Y habrá muchísimos peces, porque las llegarán estas aguas y serán saudables, y vivirá todo por donde que entrar en ese río. Tú os esconderás no secreto da tua presença, no desaforo dos homens, descobri-los a um pavilhão de contenda das línguas. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti, para me esconder. Abrirei rios em lugares altos, a fontes no meio dos mares. Tornarei deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Eu quero perguntar a você: você tem sede esta manhã? Aleluia! De que tem sede você? Há pessoas que têm sede de fama. Eu conheço pessoas que fazem qualquer coisa para alcançar a fama. Quero ser famoso. Há pessoas que fazem qualquer coisa para ser ricos, para ter dinheiro. Qualquer coisa. Se tem que vender seu fé, sua consciência, claro que ser, para alcançar seus sonhos. Você de que tem que ser esta manhã? De fama? De dinheiro? De que tem que ser? Será que esta manhã alguém tem sede de Deus? Amém. Porque não de qualquer Deus, sino de Deus vivo. Amém. Haverá alguém aqui que queira sumergir sua vida nas fontes das águas da vida? De Deus vivo. Com uma coisa que estaria disposto a fazer você esta manhã por receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que os reis do Oriente caminharam muitos quilômetros para conhecer a Jesus Cristo. Zaqueu se subiu a uma árvore para conhecer a Jesus Cristo. Muitas pessoas fizeram muitas coisas para conhecer a Jesus Cristo. A rainha de Sabá caminhou muitos quilômetros para conhecer a Salomão, porque Salomão era um homem famoso, rico e sábio, e esta rainha foi de um lugar muito legal a conhecer a Salomão. Por eu quero dizer que esta manhã aqui há um mais grande que Salomão. Está aqui está Jesucristo, aqui está a fonte de água viva, e o Senhor falou que tem sede, venha, e quem quiser, receba, de graça, água da vida. Vamos ver quién es el primero que viene aquí con una cosa a receber bênção de Deus. Fiquem de pé esta manhã.